No auge da prosperidade de Ló em Sodoma, a cidade pulsava com uma vitalidade enganosa, onde humanos buscam ter relações com anjos e as filhas engravidam do próprio pai. Hoje exploraremos a história de Ló, um homem cujas escolhas o colocaram no epicentro de eventos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a fúria de Deus que culminará na destruição de uma civilização. Por isso já peço o seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Os primeiros relatos de Ló na Bíblia estão registrados no livro de Gênesis, começando no capítulo 11. As planícies verdejantes do Jordão eram o cenário de sua nova vida, marcada por riqueza e influência. Contudo, à medida que a cidade se revelava, também o faziam suas sombras. A Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, um fato que angustiava profundamente Ló. A rivalidade entre pastores, devido à crescente prosperidade de Abraão e Ló, resulta em tensões. Esse contraste entre Abraão e Ló é evidenciado pelas escolhas fundamentais que ambos fazem. Abraão, caracterizado por sua obediência e confiança nas promessas de Deus, destaca-se como exemplo de alguém que coloca a vontade divina acima dos interesses terrenos. Ló, por outro lado, parece ser influenciado cada vez mais pelas tentações do mundo material e é seduzido pelas oportunidades aparentemente prósperas. No momento da separação entre Abraão e Ló, Abraão, com maturidade espiritual, permite que Ló escolha primeiro a terra que ocuparia, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos. Ló, ao escolher as planícies próximas a Sodoma, revela sua vulnerabilidade às seduções do mundo, guiando-se mais por considerações materiais do que por uma busca fervorosa pela vontade de Deus. Essa decisão, compreensível do ponto de vista humano, destaca a tensão entre a fé e as influências terrenas. Assim, Ló se estabelece em Sodoma, uma cidade cuja prosperidade material esconde a profunda decadência moral que se desenrola nos bastidores. Sua escolha pavimenta o caminho para os eventos extraordinários que culminarão na intervenção divina e na destruição iminente da cidade. Nesse contexto de luxúria e depravação, a história de Ló se desdobra, revelando as complexidades de suas escolhas e as tentações que o cercam em Sodoma. A Bíblia nos convida a refletir sobre as nossas próprias escolhas diante das tentações do mundo, alertando sobre os perigos de ceder às influências materiais em detrimento da busca pela vontade divina. Ló, agora estabelecido em Sodoma, rapidamente se envolve com os assuntos locais e parece ter alcançado uma posição social proeminente. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma condição que angustia Ló diariamente. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com a maldade que presenciava na cidade. A vida em Sodoma toma uma reviravolta dramática quando uma guerra irrompe. Reis da Mesopotâmia derrotam as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Nesse conflito, todos os bens de Sodoma são saqueados e muitos habitantes, incluindo Ló, são capturados. A notícia chega a Abraão, que, fiel à aliança com seu sobrinho, organiza uma força de resgate. Em uma batalha noturna, o exército de Abraão derrota os invasores e recupera os bens de Ló e sua família. Nesse ponto crucial, Abraão conhece Melquisedeque, um misterioso rei e sacerdote, abençoando-o com pão e vinho, um prenúncio simbólico da aliança e da vitória. A situação ressalta não apenas a lealdade de Abraão a Deus e à sua família, mas também a disposição divina de intervir nos assuntos humanos em resposta à fidelidade e aliança. Ló, apesar de ser resgatado, permanece em Sodoma, onde a cidade prossegue em sua trajetória de decadência moral. A história revela a profunda corrupção da cidade, especialmente evidente na maneira como os habitantes recebem os anjos do Senhor. Homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejam ter relações sexuais com esses seres celestiais. Esse comportamento é um dos principais motivos para a decisão divina de destruir a cidade. Nesse cenário caótico, Ló tenta acalmar a situação de maneira controversa,
oferecendo suas próprias filhas aos homens da cidade. Uma decisão que reflete sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Este episódio destaca a profundidade da depravação em Sodoma e a angústia moral enfrentada por Ló, preso entre a fidelidade a Deus e as tentações mundanas. A intervenção divina continua, com a visita de anjos a Sodoma. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus com a maldade humana, reforçando a mensagem de que ele responde à injustiça e à depravação. Em resposta à persistência do pecado, Deus decide destruir a cidade. Essa narrativa ressoa com a mensagem bíblica de que Deus é justo e não tolera a iniquidade. A história de Ló em Sodoma, marcada pela guerra e pela intervenção divina, serve como um alerta sobre os perigos de se apegar a ambientes moralmente decadentes. Além disso, destaca a importância da justiça divina e da resposta de Deus diante da maldade humana. Ló, um homem cujas escolhas o colocaram no epicentro de eventos extraordinários, vive em um cenário de maldade e depravação, onde humanos buscam ter relações com anjos. Sua jornada começa com a incerteza sobre a origem e significado de seu nome, possivelmente representando um véu que indica a importância de se apresentar bem diante dos outros. Prosperidade e conflitos surgem quando Ló e seu tio Abraão se separam, escolhendo diferentes caminhos. Ló é atraído pelas planícies verdejantes do Jordão em direção a Sodoma, seduzido por considerações puramente materiais. Estabelecido em Sodoma, Ló se depara com uma cidade extremamente perversa, causando-lhe aflição diária. Durante uma guerra na região, Ló é capturado, levando Abraão a organizar uma ousada operação de resgate, revelando a complexidade da relação entre ambos. Nesse processo, Ló conhece Melquisedeque, um misterioso rei e sacerdote, adicionando mais elementos intrigantes à sua história. A presença divina em Sodoma destaca a preocupação de Deus com a maldade humana, culminando na decisão de destruir a cidade. Em meio à depravação, Ló tenta acalmar a situação de maneira controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade. Abraão, por sua vez, ousa interceder diante do Senhor buscando compreensão e justiça para poupar os justos junto com os ímpios. Deus decide destruir Sodoma, destacando a necessidade de justiça diante da iniquidade. Ló e sua família são resgatados por anjos, com a advertência de não olhar para trás durante a fuga. A desobediência de sua esposa resulta na transformação dela em uma coluna de sal, simbolizando as consequências de ignorar as orientações divinas. Ló, poupado da destruição, refugia-se em uma caverna, simbolizando a tendência humana de buscar isolamento diante das adversidades. A história revela as consequências morais de suas escolhas, quando suas filhas, sentindo-se isoladas, elaboram um plano controverso. O mistério permanece sobre o destino final de Ló, destacando a complexidade e as lições dessa história bíblica. Após a destruição de Sodoma, a história de Ló continua com acontecimentos marcantes que ocorreram durante sua jornada na região montanhosa. Este capítulo aborda o período em que Ló, suas filhas e a escolha desastrosa que elas fizeram ao viverem em uma caverna. Após deixarem Sodoma, Ló e suas filhas buscaram refúgio em uma cidade pequena. No entanto, a narrativa revela que Ló estava apreensivo e desconfortável nesse novo local, indicando que a inquietação persistia após a fuga de Sodoma. Sentindo-se desconfortáveis na nova cidade, Ló e suas filhas decidiram se retirar para um lugar mais distante, escolhendo uma vida isolada em uma caverna nas montanhas. Essa decisão pode ser interpretada como uma tentativa de escapar das influências corruptas das cidades habitadas. No isolamento da caverna, as filhas de Ló, atormentadas pelo medo do futuro e da falta de homens na região para construir famílias, conceberam um plano drástico. Elas embriagaram o pai e, em um ato pecaminoso, deitaram-se com ele, buscando preservar a semente de seu pai. O ato pecaminoso das filhas resultou no nascimento de 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, que se tornaram ancestrais de povos que desempenharam papéis significativos na história bíblica, muitas vezes antagonizando os israelitas.
Essa escolha teve implicações duradouras para a descendência de Ló. A narrativa oferece uma oportunidade para reflexão sobre as escolhas feitas por Ló e suas filhas. O isolamento na caverna, motivado pelo medo e pela falta de fé, levou a uma série de eventos desastrosos. Isso destaca a importância de confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Este capítulo ressalta não apenas as consequências do pecado, mas também a importância de buscar orientação divina em todas as circunstâncias. A história de Ló continua a ensinar lições valiosas sobre as ramificações de escolhas feitas sem considerar os princípios morais e a confiança em Deus. A narrativa bíblica sobre a depravação de Sodoma atinge seu ápice com a chegada dos anjos enviados por Deus à cidade. A corrupção moral e a maldade dos habitantes são evidentes na maneira chocante como recebem esses mensageiros celestiais. Os homens de Sodoma, em sua conduta pecaminosa, desejam ter relações sexuais com os anjos do Senhor. Esse comportamento, somado a outros pecados, se torna a gota d'água que leva à decisão divina de destruir a cidade. A situação em Sodoma destaca a preocupação de Deus com a maldade humana. O Senhor declara sua intenção de averiguar os pecados da cidade, revelando assim sua justiça e sua rejeição à iniquidade. Essa abordagem divina ressoa com a mensagem de Jeremias 23:24, que enfatiza que Deus está atento ao clamor resultante da injustiça. Diante dessa situação, Ló, mesmo afligido pela depravação da cidade, permanece em Sodoma. Sua história continua sendo contada na Bíblia, destacando o conflito interno vivido por Ló entre sua fé em Deus e as influências corrompidas do ambiente ao seu redor. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, descreve como Ló se afligia diariamente com a maldade que testemunhava na cidade. Ló, inicialmente relutante em deixar a cidade, é conduzido pelos anjos para fora de Sodoma. No entanto, mesmo com a advertência clara, a fragilidade humana se revela quando a esposa de Ló desobedece à ordem divina e olha para trás. O resultado trágico é sua transformação em uma coluna de sal, um testemunho duradouro das consequências da desobediência. A advertência ignorada destaca a importância da confiança incondicional nas orientações divinas. Ló, apesar de ter sido resgatado do juízo iminente, ainda enfrenta as consequências de sua relutância e da desobediência de sua esposa. Essa trágica reviravolta na narrativa serve como um lembrete poderoso da necessidade de seguir as instruções divinas com fé e submissão. O episódio da mulher de Ló, transformada em uma coluna de sal, também ressoa com mensagens simbólicas. O sal, frequentemente mencionado nas Escrituras como símbolo de preservação e aliança, aqui assume um significado diferente. A estática e inerte coluna de sal representa a perda de vitalidade espiritual, resultante da desobediência e da nostalgia pelo passado. Esse capítulo nos leva a refletir sobre como, muitas vezes, as advertências divinas são dadas para nossa própria proteção, mas nossa resposta a essas instruções pode moldar nosso destino. A história de Ló serve como um lembrete impactante de que, mesmo quando resgatados pela misericórdia divina, nossa obediência contínua é crucial para evitar as consequências destrutivas da desobediência. A guerra resgatadora e a bênção de Melquisedeque destacam não apenas o compromisso divino com a aliança, mas também a importância de permanecer fiel a Deus em meio às adversidades. Ló, resgatado por Abraão, ainda está preso aos desafios morais de Sodoma, uma cidade marcada pela depravação. Essa sequência de eventos prepara o terreno para a intercessão corajosa de Abraão diante do Senhor. Consciente da iminente destruição de Sodoma, Abraão ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Esse diálogo audacioso reflete a busca genuína de Abraão por compreensão e justiça divina. A história de Ló nos leva ao ponto culminante da intervenção divina na vida do sobrinho de Abraão. Após a guerra resgatadora liderada por Abraão, onde os bens e os habitantes de Sodoma foram libertados, Ló e sua família se encontram em um momento crucial. Os anjos enviados por Deus
desempenham um papel fundamental nesse capítulo, pois são eles que instruem Ló a deixar a cidade antes da iminente destruição. A misericórdia divina se manifesta claramente nesse ato, oferecendo a Ló a oportunidade de escapar do juízo que se abateria sobre Sodoma e Gomorra. Entretanto, a advertência divina vem com uma condição estrita. Ló e sua família devem deixar a cidade sem olhar para trás. Essa instrução é uma prova crucial da obediência e confiança necessárias para se beneficiar da intervenção divina. Infelizmente, essa condição se tornará um ponto crítico mais tarde na narrativa. Ló, inicialmente relutante em deixar a cidade, é conduzido pelos anjos para fora de Sodoma. No entanto, mesmo com a advertência clara, a fragilidade humana se revela quando a esposa de Ló desobedece à ordem divina e olha para trás. O resultado trágico é sua transformação em uma coluna de sal, um testemunho duradouro das consequências da desobediência. A advertência ignorada destaca a importância da confiança incondicional nas orientações divinas. Ló, apesar de ter sido resgatado do juízo iminente, ainda enfrenta as consequências de sua relutância e da desobediência de sua esposa. Essa trágica reviravolta na narrativa serve como um lembrete poderoso da necessidade de seguir as instruções divinas com fé e submissão. O episódio da mulher de Ló, transformada em uma coluna de sal, também ressoa com mensagens simbólicas. O sal, frequentemente mencionado nas Escrituras como símbolo de preservação e aliança, aqui assume um significado diferente. A estática e inerte coluna de sal representa a perda de vitalidade espiritual, resultante da desobediência e da nostalgia pelo passado. Esse capítulo nos leva a refletir sobre como, muitas vezes, as advertências divinas são dadas para nossa própria proteção, mas nossa resposta a essas instruções pode moldar nosso destino. A história de Ló serve como um lembrete impactante de que, mesmo quando resgatados pela misericórdia divina, nossa obediência contínua é crucial para evitar as consequências destrutivas da desobediência. A narrativa revela um aspecto intrigante da personalidade de Ló nesse ponto. A hesitação em confiar plenamente no plano divino é evidente, uma vez que ele escolhe se isolar, talvez como uma tentativa de fugir das experiências traumáticas e do caos do mundo ao seu redor. Isso nos lembra da importância de manter a fé e a confiança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. É dentro dessa caverna que ocorre um evento surpreendente e controverso. As filhas de Ló, sentindo-se isoladas e sem a perspectiva de encontrar maridos, elaboram um plano para preservar a descendência da família. Em um ato motivado pela falta de compreensão das normas morais e éticas, cada uma delas embriaga seu pai e deita-se com ele em noites sucessivas. Essa situação levanta questões morais complexas e desafia as noções tradicionais de ética. As filhas de Ló, em sua percepção, agem com a intenção de preservar a linhagem de sua família, mas a história ressalta como a corrupção moral pode afetar até mesmo aqueles que buscam fazer o que consideram certo. O mistério na caverna não se limita apenas à situação envolvendo as filhas de Ló. O silêncio subsequente em relação ao destino final de Ló adiciona uma camada de incerteza à narrativa. Não sabemos se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na reclusão da caverna. Esse capítulo serve como um lembrete das complexidades morais e das consequências imprevisíveis que podem surgir quando os seres humanos, mesmo em situações difíceis, buscam soluções por conta própria, afastando-se da orientação divina. A história de Ló continua a nos desafiar a refletir sobre a importância da fé contínua, da obediência a Deus e do reconhecimento da necessidade de orientação divina, mesmo nos momentos mais sombrios da vida.